Hoje eu venho aqui para a gente comentar um pouco sobre um tema bastante polêmico que ganhou um pouco de peso alguns anos atrás. E quando eu falo alguns anos atrás, é por conta do pessoal que faz vídeos aqui no YouTube sobre livros, principalmente, que é ressaca literária. Ressaca literária é um termo que ganhou peso, pois ele destina a explicar uma coisa que a gente, nós leitores, e principalmente o pessoal que lê livros, passa durante o período, né, de leitura e colecionismo de mangás, quadrinhos, livros, assim por diante. A gente tem ciência de que chega um momento em que, mesmo a gente tendo uma coleção belíssima como a minha aqui, ou uma coleção belíssima como a tua mesmo, a gente passa por um período de insatisfação. Melhor dizendo, um período de sensação de interesse em relação à leitura. E hoje eu queria falar de uma forma mais bem elaborada com vocês a respeito disso. O que é e por que passamos por ressaca literária. De acordo com a Educa Mais Brasil, um artigo publicado em 2023, e 23, e a editora Viseu, com um artigo publicado em 2024, eles definiram que a ressaca literária é uma sensação de desinteresse, ou também, né, pode ser definido como a incapacidade de ler, e que isso pode ocorrer após uma leitura de um livro particularmente, né, impactante, ou após um período prolongado de leitura intensa. É semelhante a uma ressaca de álcool, né? Que acredito que boa parte das pessoas aqui no Brasil sabe o que é passar por uma ressaca de álcool. E comparando, fazendo um paralelo, é um período onde o leitor ou a leitora sente a indisposição para novas leituras, mesmo que seja um ávido leitor ou uma ávida leitora. Retomando também esses 2 artigos que eu citei para vocês, que eu vou deixar linkado aqui na descrição para vocês terem mais detalhes, né, terem mais aprofundamentos sobre isso que eu estou querendo dizer, é o seguinte: algum dos motivos, né, mais comuns que levam a gente a cair nesse momento de ressaca literária, é justamente o fato da gente ler algo muito bom ou muito ruim. E é até estranho a gente falar isso, né. Como assim algo muito bom? Quando a gente se depara com um livro ou um quadrinho que é muito envolvente, que é muito bom, isso nos torna um pouco mais perspicazes e críticos em relação à leitura e à arte como um todo, o que nos concede uma dificuldade em nos adaptarmos em relação a novas obras que aparentemente são mais inferiores em relação à obra anterior que a gente leu. E o contrário é justamente isso, que quando a gente lê algo muito ruim ou algo assim chato, a gente cria uma certa aversão à leitura. A gente tem uma sensação de perca de tempo, né, quando a gente lê algo ruim. Isso faz com que a gente desanime para poder prosseguir a leitura, seja com a obra que a gente realmente já está desanimado, seja com alguma outra obra. E a gente acaba deixando um pouco de lado a nossa coleção, ou melhor dizendo, o nosso interesse em relação à leitura. O segundo ponto que a gente pode puxar também como uma causa comum em relação à geração da ressaca literária é justamente sobrecarga de leitura. Ler muitos livros, obviamente, vai levar a gente ao esgotamento mental. A gente não vai ter energia o suficiente, a gente não vai ter tempo, a gente não vai ter saco, entre aspas, para poder levar outra leitura adiante. Principalmente se for uma série mais densa, uma série mais bem trabalhada, um livro mais grosso, né, um bitolo maior de camadas e mais camadas. E tudo isso também vai favorecer a falta de interesse de iniciar uma nova obra, porque a gente literalmente está sobrecarregado. Um terceiro ponto também que compõe nessa tríade de fatores comuns que levam à ressaca literária é justamente fatores externos. Então a gente pode citar o cansaço, a gente também pode citar o estresse, falta de tempo e problemas também do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Todos esses 4 pontos que eu falei, mais alguns outros que muito provavelmente vêm à tua cabeça, pode contribuir para gerar essa falta de interesse, essa falta de energia, a esse esgotamento mental, que vai favorecer justamente e fortalecer a ressaca, entre aspas, literária.
Eu não queria falar isso, né, depois de citar logo as 3 principais causas, mas a gente também tem que falar um pouco dos sintomas, e até parece que eu sou médico aqui, né, falando sobre isso, mas é uma informação comum, que tá liberada a todos, então daí. 4 sintomas que a gente pode falar que envolve justamente essa parte de ressaca literária são: primeiro, né, um sintoma principal é o desinteresse por personagens e novas histórias, que vai fazer com que a gente acaba não se apegando ou adentrando a nenhum tipo de camada de alguma obra que a gente está lendo. Ou seja, a obra pode ser muito boa, mas a gente não vai conseguir transpor a camada do papel. Literalmente, a gente não vai conseguir imergir. Um segundo sintoma é a dificuldade de se concentrar na leitura, pois a gente vai estar com um esgotamento mental tão grande, um cansaço tão grande, que a gente não vai conseguir se concentrar na leitura, o que vai prejudicar muito a nossa experiência. Terceiro sintoma é o sentimento de que nenhum livro ou nenhum quadrinho é bom o suficiente. E isso acontece tanto por a gente acabar de ler algo muito bom, algo muito extenso, ou por a gente acabar de ler algo muito ruim, ou algo muito curto. O que faz com que a gente perceba que, poxa, parece que não tem nada que me prenda, não tem nada que me gere interesse, tudo é tão mediano. E um quarto sintoma, que eu acredito que acontece com todos, né, que estão nessa ressaca literária, é justamente o desânimo por novas leituras. Você literalmente tem desânimo, você não tem saco, não tem mais, motivação. É isso, a palavra que eu não gostaria de usar, mas eu estou usando. Você não se sente mais motivado, em relação à leitura. Agora eu vou citar para vocês 6 dicas para você tentar se prevenir, 6 dicas para você tentar lidar com essa ressaca literária ou com essa ressaca quadrinizada. Seja o que você estiver lendo, eu vou conceder para vocês 6 dicas para você tentar, né, se prevenir em relação a uma ressaca literária ou para você tentar sair, se curar de uma ressaca, literária ou quadrinística. Então bora lá. A primeira dica seria respeitar o seu tempo. Não force a leitura. Dê tempo para si mesmo. Respeite a si mesmo. Cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem um ritmo. Retorne à leitura quando você se sentir mais motivado, quando você se sentir mais apto. E isso não está desmerecendo você, não está desmerecendo o seu potencial. Cada pessoa tem seu tempo. Respeite a si mesmo. Você, acima do que qualquer outra pessoa, merece o seu respeito. Segundo ponto, varie os gêneros. Lê algo de ação, lê algo de aventura, lê uma ficção científica, lê algo baseado em fatos reais. Se você está lendo quadrinhos, lê algo de super-herói, lê um pouco de shonen, um pouco de seinen. Lê coisas variadas, não se prenda a um tipo específico de gênero. Se você quer sair um pouco também do mercado físico, vai para as scans, lê um pouco de novel, um pouco de livro em PDF, vai ler também um pouco de quadrinhos coreanos, sul-coreanos nas scans. Varie o seu gênero. Experimente você ler novas coisas para que você possa se conhecer e despertar em você novos interesses. Terceira dica seria você começar com uma obra mais curta. Isso que vale principalmente para o pessoal que está dentro de uma ressaca literária, tá? Então, cara, você está querendo sair disso, pega uma obra curtinha, de preferência volume único. Isso tudo vai favorecer com que você saia dessa ressaca literária. Ou seja, contos, crônicas, mangás de volume único, livros mais fininhos, né, que tem alguma história ali, até que seja interessante, nada muito cansativo, nada muito denso, nada que faça você ter que racionalizar muito. E também eu digo até que poemas. Isso tudo vai favorecer para que você retome, né, o seu hábito de leitura. A quarta dica seria você ler com outras pessoas. Isso também pode ser levado, né, para o âmbito de discutir a leitura com outras pessoas. Assim como eu já disse muitas vezes aqui no canal, eu tenho um grupo no WhatsApp do canal. Apesar que atualmente eu quase não esteja falando no grupo, né, tô mandando mais link de promoções, é legal vocês entrarem em contato consigo mesmo e discutirem sobre a leitura que vocês estão realizando. Isso tudo vai fortalecer o teu engajamento com a leitura e principalmente com o teu hábito de leitura. A quinta dica seria você nichar o teu conteúdo de consumo diário para coisas relacionadas ao mundo da leitura. Então, eu conselho a dica para vocês assistirem filmes de adaptação de livros, assistirem séries de adaptação de livros, por mais que sejam às vezes ruins, assistirem podcasts sobre pessoas que estão falando sobre livros, sobre o benefício da leitura.
E eu também, né, posso até falar que para que você visite uma livraria, para que você visite uma loja física da sua tua cidade, você não precisa literalmente pegar um livro, comprar um livro, alugar um livro, mas só de você estar num ambiente que vai te favorecer o desejo de querer ler, já é algo bem mais interessante do que você estar num ambiente em que vai desfavorecer o teu desejo de leitura. Varia um pouco o ambiente. E a última dica, que eu acredito que seja a mais importante, não tenha medo de abandonar um livro e nem um quadrinho. Tá ruim? Para, abandona. Depois, se você quiser retomar de onde parou, ou melhor ainda, voltar à leitura do começo, é a melhor coisa que você pode fazer. Repetindo, a última dica: não tenha medo de abandonar um livro, um quadrinho que você está desinteressado. Não tenha medo. Se um livro não está te agradando, se um quadrinho não está te agradando, não se sinta, né, com o sentimento, com a emoção de terminá-lo, aquela coisa de tipo: "Ah, eu tô me separando, eu não tô concluindo o meu objetivo", não se sinta dessa forma. Não gostou? Separa. Tá te atrapalhando? Termina. Dá um tempo para aquele livro. Você não tá preso num casamento com um livro com a sua coleção. É algo e isso tudo aqui é para ser algo que te favoreça a liberdade criativa, artística e assim por diante. Então você não pode se sentir preso em relação a isso. Isso tem que ser um momento de liberdade. Isso daqui tá aqui atrás, essas coleção que eu tenho, a coleção que você tem, deve favorecer o teu sentimento de liberdade, de comunicação e de expressão artística, e não puramente a uma prisão, um casamento obrigado, favorecido pelo desejo, um impulso que você teve nos momentos de ansiedade. E outra, vai existir muitos outros títulos que estão esperando por você. Tem muitos outros mangás que estão esperando você abrir eles para poder você se deleitar com essa obra. Tem muitos livros que estão esperando você conhecer para que eles possam te agradar. Então não se sinta preso com algo que não está te agradando. Não se sinta preso com algo que, cara, não tá descendo, não vai, larga de mão. Se você quiser repassar para frente, repasse. Se você quiser, em outro momento, comprar novamente, dá outra chance, mas não se sinta preso em relação a nenhum tipo de leitura, seja livro, seja artigo, seja quadrinho, o que for. Em conclusão, eu queria dizer o seguinte: eu passei por um período agora de que eu não estava nem um pouco engajado com o meu hábito de leitura. Eu já passei por vários períodos, né, de que eu fiquei longe aqui do canal, justamente porque eu estava desvinculado do meu hábito de leitura. E durante esses momentos, né, eu tive muito tempo, né, para poder refletir em relação ao meu gosto, em relação à minha motivação, em relação à minha inspiração para ler, tanto livro quanto mangás. E de tudo eu tirei uma suma que eu sou um leitor, eu sou um colecionador, eu gosto de ler, eu gosto de aproveitar, mas que isso não é o que eu sou, é parte do que eu sou. Isso daqui que está atrás de mim, vocês estão vendo, uma grande coleção, uma linda coleção, assim como a tua coleção, que também eu acredito que seja muito linda, pois uma coleção não é baseada em números, uma coleção não é baseada em edições de luxo, uma coleção ela é baseada em sentimentos, em expressões, em transmissão de aspectos artísticos que nada mais são do que expressões da nossa alma, que são fragmentos da nossa memória, que são fragmentos da nossa vida. Ou seja, eu já passei por momentos e eu sim, eu sei que eu sou um leitor, eu sei que mesmo eu tendo tudo isso daqui ou não tendo, eu vou continuar sendo um leitor, eu vou continuar sendo um colecionador. Mesmo que eu fique um dia, uma semana, um mês sem ler, sem poder ler, sem ter o interesse em ler, eu não vou deixar de ser um leitor nem um colecionador. Pois eu sei que isso daqui representa um período da minha vida, representa um fragmento de quem eu sou, de quem vos comunica. E que o próprio fato de nada estar entrando na minha coleção atualmente é o fato de que eu, por si só, permaneço em silêncio. Se eu estou em silêncio consigo mesmo, se eu estou em silêncio com o mundo, a minha coleção representa justamente isso. Ela está em silêncio comigo. Então, a coleção, ela tem que ser um reflexo de quem você é, e não quem você é de fato. Em suma, resumindo tudo que a gente disse aqui, uma ressaca literária ou quadrinística é temporária, ela não é definitiva. O desânimo é algo comum, não somente na área da literatura, na área dos quadrinhos. O desânimo, ele é normal em qualquer área da vida, seja nos relacionamentos, seja no aspecto social, seja no aspecto profissional e até mesmo no aspecto espiritual.
Mas lembre-se que algumas estratégias são legais para que a gente possa superar esses períodos, né, e desfrutar novamente da leitura, e às vezes até remediar que isso aconteça. Eu acredito que é muito melhor a gente tomar algumas precauções para que a gente não caia numa ressaca literária, do que a gente inevitavelmente deixar-nos cair numa ressaca literária. Pois depois que a gente cai no abismo, é muito difícil a gente sair desse abismo. Então é melhor a gente tomar cuidado para que a gente não caia, porque vai que você não tenha ninguém, às vezes nem mesmo um vídeo como esse daqui, para poder te ajudar. Então é melhor você tomar essas precauções com as dicas que eu trouxe aqui para você, para que você não caia numa ressaca literária e fique aí admirando a tua coleção e não conseguindo ler nada dela, ou não conseguindo adquirir nada por falta de desejo, porque falta de financeiro é uma coisa, falta de desejo e motivação é outra. E no mundo da literatura é muito pior do que a falta financeira. Já me prolonguei muito, eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês deixem aí um like, né, no vídeo e comentem o que vocês acharam, né, desse vídeo. Eu sei que ficou algum tempo aqui no canal sem ter algum tipo de vídeo, mas estamos retornando. Não sei nem pela quantas vezes eu já falei isso, mas não é que estamos retornando, a gente dá pausas necessárias. Enfim, valeu, falou e até mais.